Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Haroldo. Eu estou iniciando hoje, no dia 19 de abril, aqui em home office, como vocês podem ver um pouco a bagunça aqui atrás, um curso intitulado Pesquisa de Marketing para Micro e Pequenos Empreendimentos, Considerações Científicas. E antes da gente começar a falar um pouco mais sobre o curso, eu gostaria primeiro de dizer por que eu estou fazendo esse curso, que talvez seja a principal justificativa para tudo isso que vai seguir aqui ao longo das próximas semanas. Eu acho que assim como vocês, olhando nas redes sociais, nas mídias sociais, ao longo desses últimos dias agora de pandemia, né, quarentena, nós estamos sendo completamente bombardeados por publicidade sobre comércio eletrônico. Gente vendendo curso sobre como ser trader, gente vendendo curso sobre como comercializar. Mas existia uma limitação desse tipo de publicidade, que é exatamente isso que me motivou a fazer esse curso aqui agora, que eu estou mostrando para vocês. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro com a internet. Na verdade, quem não quer ganhar dinheiro, né? Mas a maioria das pessoas, elas não sabem o que ofertar. Eu cansei de ver ao longo desses últimos dias amigos meus, alunos, ex-alunos, pensando, inclusive publicando, principalmente no Instagram, nos stories. Eu não sei fazer nada, eu não sei comercializar nada, eu não sei produzir nada que de fato possa me dar dinheiro. Então, esse curso, por meio de considerações científicas, e é muito bom frisar isso, eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, vou levar vocês a uma investigação sobre pesquisa de mercado. A ideia é relacionar prática e ciência para que vocês possam compreender o que vender, como vender, identificar demandas, que talvez seja o ponto mais importante. Muitas vezes você sabe fazer alguma coisa que pode ser comercializada. Só não sabe que sabe. Então, a partir desse curso, eu vou tentar preencher uma lacuna que esses cursos que estão sendo publicizados aí nas redes sociais não preenchem, que é aquilo que vem antes da comercialização, que é a pesquisa, tá bom? Então, essa aqui é a nossa primeira aula. Eu vou primeiramente passar aqui, dar um panorama do que vai ser tratado ao longo do nosso curso, tá bom? E para posteriormente nós entrarmos efetivamente na aula 1. Tranquilo? Então, seguindo, pessoal. Então, pessoal, apresentação do nosso curso. Qual é o objetivo? Esse curso tem por objetivo apresentar teorias, metodologias, ferramentas, resultados e outros elementos oriundos da ciência mercadológica. Então aqui a gente vai trabalhar essencialmente com ciência, mas que possam auxiliar na execução de pesquisas de mercado, tá? Para que possam ser utilizados para o desenvolvimento, comercialização de produtos e serviços no mundo digital especificamente, tá? Aqui a gente não vai trabalhar com marketing tradicional, embora eu goste muito, mas não é o foco desse curso, isso aí vai vir para um curso futuro. Mas especialmente para micro e pequenas empresas, mas também empreendedores informais, pessoas que querem ofertar alguma coisa, estão em casa, estão recebendo um auxílio de R$600, que não é nada frente àquilo que recebiam antes, foram demitidas, então, e que têm a disponibilidade da ferramenta digital, da internet, de um celular, de um smartphone, de um notebook, de um computador para poder comercializar alguma coisa, tá? Então esse curso é para você que tem essa intenção. E qual é o contexto desse curso? Primeiro, ele é direcionado ao mercado, tá? Então, a práticas mercadológicas. Ele não, apesar de nós utilizarmos uma abordagem prática fundamentada em ciência, eu estou tentando traduzir aquilo que a ciência já faz há muito tempo. Produzir resultados dentro do marketing para o mercado, mas efetivamente trazendo uma linguagem mais simples, mais leve para você, tá? Então aqui eu vou utilizar livros e artigos, material científico open access para a elaboração das minhas aulas. O que é isso? O que é o open access? É o acesso aberto. Então, eu não estou utilizando materiais pagos, porque existem vários bons materiais, mas milhares, centenas de milhares de materiais bons que podem ser utilizados por você que tem interesse em pesquisa de mercado, tá? E outra coisa, por uma consequência de ser professor, ter uma formação científica na área de administração, eu não vou utilizar nada que esses gurus da internet falam, tá? A ideia aqui não é essa. Inclusive, estou até me familiarizando com esse tipo de aula, né? Porque na Universidade Federal nós damos aula presencial. Então,
o que eu tenho feito ao longo dos últimos anos é pesquisado muito sobre o comportamento do consumidor em mídias sociais, tenho alguns artigos publicados, estou aprendendo ainda a mexer com a ferramenta de edição, então desculpem aí qualquer coisa, tranquilo? Mas a ideia aqui é boa, a intenção é boa, e acima de tudo, eu espero que o conhecimento que eu trago para vocês aqui seja relevante e que você consiga a partir daqui pensar em empreender, pensar em comercializar, tranquilo? Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Haroldo, eu sou graduado, mestre e doutor em administração, trabalhei como gerente de vendas em Natal, no Rio Grande do Norte, terra que eu até hoje tenho muito contato, tenho familiares lá, enfim. Fui muito feliz em Natal. Trabalhei como gerente de vendas, especificamente com a comercialização de cosméticos e produtos de higiene pessoal, vendendo de um atacado para pequenos negócios. Salão de beleza, farmácia, mercadinho, foram as coisas que eu consegui durante a minha graduação trabalhar e tenho boas recordações disso. De 2010 a 2011, enquanto fazia o mestrado, trabalhei como professor em algumas faculdades particulares, já em Rondônia, já em Porto Velho. De 2012 a 2013, eu trabalhei como consultor de gestão e inovação no IEL, também guardo ótimas recordações. E de 2013 a 2020, eu assumi uma posição de professor na Universidade Federal de Rondônia, e primeiramente na cidade de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, e hoje eu trabalho aqui em Porto Velho. E já dou a disciplina de pesquisa mercadológica, acho que é a 5ª ou 6ª vez que eu ministro essa disciplina, tá bom? E é daqui que eu vou tentar trazer a minha experiência científica para o mercado, que pode ajudar vocês aí, até para complementar o que esses gurus da internet têm falado, tá bom? Então, todo conhecimento é bem-vindo, toda crítica é bem-vinda também. Postem aí nos comentários o que vocês acharem interessante, o que vocês quiserem sugerir para próximos cursos, porque esse aqui já está mais ou menos feito. A cada 4 ou 5 dias eu vou tentar postar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tópicos do curso, pessoal? Primeiro, o que é mercado digital? Segundo, quem são os consumidores digitais brasileiros? Terceiro, quais as diferenças entre a pesquisa de mercado tradicional e a pesquisa para mercados digitais? Quarto, pensando em um produto, serviço, da idealização à demanda específica. 5, como coletar os dados. 6, como tratar esses dados. 7, inserindo os resultados no plano de negócio, principalmente para você que quer começar do zero, quer partir do zero. Se você não parte do zero, a gente pode pensar em mudar isso aqui para um plano estratégico, né? Promovendo uma mudança organizacional. 8, experimentação de produtos e serviços, muito importante. 9, colocando produto e serviço no mercado. 10, gerenciando a análise dos feedbacks já após a comercialização ou no início da comercialização. Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira aula, começando. O que é o mercado digital? Conceitos básicos, pessoal. Mercado digital é uma plataforma de transações comerciais online para compradores e vendedores. Os novos modelos de negócio dos mercados digitais incluem leilões, agregadores, sistemas de lances, trocas e várias outras coisas que de 2002 para cá, que é a fonte que eu trouxe aqui, já foi mais do que atualizado. Na verdade, agora, nesse período de quarentena, existem coisas novas surgindo aí que eu vou trazer em aulas mais à frente. Características desse mercado. Eles se tornam em torno de tecnologias que permitem redução de custos. Ok? O sucesso é baseado em estratégias inovadoras para competir dentro de uma rede industrial existente. E aqui tem um ponto muito importante. Pessoal, apesar de nós criarmos, das pessoas criarem ou pensarem em produtos e serviços, a maioria deles já existe. Mas, acima de tudo, micro e pequenos empreendedores utilizam plataformas de grandes empresas para comercializar. E é por isso que o microempreendedorismo, ou até mesmo o empreendedorismo informal, ele se forma em torno, ou mesmo dentro dessa indústria de grandes empresas que já existem. Tá certo? E qual é o cerne? O uso da tecnologia, desculpa a gagueira, tá? Para melhorar os elementos selecionados de um modelo de negócio já existente, tá bom? Então, tá aqui as nossas referências, seguindo. E aí você pode perguntar, mas, professor, por que precisa pesquisar? Por que eu não simplesmente olho esses gurus da internet e sigo o que eles falam? Pessoal, porque a ideia é um pouco mais complexa, tá? A comercialização de produtos e serviços para micro e pequenos empreendedores, para empreendedores informais, ela demanda um esforço financeiro muito grande.
para ser sincero, a maioria das pessoas que que se enquadram como esse tipo de empreendedores não tem dinheiro para perder. E é por isso que é importantíssimo pesquisar antes, para não fazer besteira, para não jogar dinheiro fora, para não ficar com o produto encalhado, para não criar produtos que não vão vender, porque você fica com os insumos, principalmente pessoal dos produtos alimentícios. Pessoal que faz bolo, pessoal que faz doce de um modo geral, isso vende espetinho e tudo mais, ou outros produtos que vocês possam comercializar pela internet. Compra os insumos, produz e estraga porque não vende. Então, é importante entender o mercado digital para que você não caia nessa cilada, tá certo? Então, alguns conceitos, outras ideias básicas aqui, que também levam à importância de pesquisar no mercado digital. Existem vários itens, vários elementos do mercado digital, por exemplo, como questões contratuais, impostos, regulamentações jurídicas, uma nova identidade, consumidores jovens que estão aí comercializando, comprando e vendendo o tempo todo na internet, muito diferente do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, né? Então, todos esses elementos são novos e nós não podemos ignorá-los, tá certo? Então é por isso que é importante pesquisar. E é para a gente poder aqui fazer um paralelo entre o mercado tradicional físico, aquele mais antigo, né, e o mercado digital, mais atual. Eu trouxe aqui algumas características gerais. Lembrando, elas não são características exclusivas, elas não são características sem uma passividade, sem possibilidade de adaptação, tá? Então são generalizações, toda generalização tem a sua regra, tranquilo? Então, características aqui do mercado tradicional físico. Ele é baseado em trocas comerciais com pouca quantidade de pessoas interagindo. Geralmente você chega no mercado, chega em algum lugar, você tem os produtos disponíveis, ou um vendedor, você compra, leva para sua casa, ou pede, leva para sua casa, pede por telefone, e é isso. Segundo, há um direcionamento comercial mais simplificado de vendas e de uso dos produtos e serviços. Tá? Então, você tem, lembrando, nós estamos falando aqui de micro e pequenos empreendimentos, empreendimentos informais. Tá? Então, grandes comércios, grandes varejistas, grandes indústrias, eles não seguem essa lógica. A gente está falando aqui de pequeno. Tá? Então, você tem o açougue, a padaria. Eles têm um direcionamento muito específico. Eles atendem um bairro, eles atendem uma região pequena da cidade, eles têm clientes antigos. Então, há um direcionamento mais estrito e, por consequência disso, mais simplificado nas vendas e no uso dos produtos. Tá? Por consequência, há menos distinções entre clientes e compradores. Você vai na padaria, você compra e usufrui daquilo. Você come o produto que você comprou lá, o pão, seja lá o que for. Né? Mesma coisa, o açougue ou qualquer outro tipo de segmento. Há uma lógica de cobrança de impostos bem estabelecida. Então, você vendeu, emitiu a nota fiscal, ou não, mas deveria, e vai pagar um imposto sobre isso. Quando você precisa fazer um contrato com alguém, também um contrato de trabalho e tudo mais, você faz o contrato, assina a carteira, ou acaba que alguém tem um CNPJ e presta serviço para você, e a vida segue. Há uma comunicação também linear, né, em que entre comprador e vendedor, quem recebe, quem emite informações, muito simples. Há o trabalho do marketing tradicional, os famosos 4Ps, lá das aulas de marketing, né, produto, preço, praça e promoção. Há uso de moedas correntes e bem controladas pelo governo, e se conhece bem as cadeias produtivas e de suprimento. No mercado digital, essas características elas não foram abandonadas, mas você tem outras características, e que é o que diferencia esse mercado. Primeiro, só acender a luz aqui rapidinho. Primeiro, no mercado digital, há uma interação ampla e intensa por meio de aplicativos. Então você tem como ofertar ou como comprar de diversas empresas por meio dos aplicativos. Você fica o tempo todo ali com aquela publicidade que às vezes você, um pequeno empreendedor, microempreendedor, ele pode comprar numa mídia social. Então essa interação ela é muito mais intensa. Você tem os chats, os fóruns, o Reclame Aqui, vários outros lugares em que a interação e, por consequência, a comunicação, ela deixa de ser linear, ela se torna uma comunicação não linear.
né? Então, você tem um direcionamento comercial mais distinto para clientes, usuários e compradores. Como assim? Nem todo mundo que compra é usuário ou é cliente. Tá certo? Você pode mandar um presente para alguém em outro lugar do mundo e que você é o comprador, mas não é o usuário, não é o cliente daquilo ali. Então, essa distinção ela começa a aparecer muito mais do que no mercado tradicional. A lógica de cobrança de impostos ela ainda se está se estabelecendo. Como assim? Imagine que você vende em dólar a partir do Brasil, por exemplo, que é de onde a gente está fazendo esse vídeo, ou você vende em bitcoins. A cobrança de impostos ela vai ser um pouco mais complexa, vai ser diferenciada, tá certo? Então existe uma série de questões aí que ainda precisam ser trabalhadas. Por consequência, lógica contratual. Um revendedor seu da internet, ele é seu funcionário? Pode ser que o direito fale que sim, o direito trabalhista, mas na prática é bem assim que funciona. Então existem coisas que ainda estão se estabelecendo em comparação ao mercado tradicional, ao mercado físico, tá? Mercadologia, ciência mercadológica, composto mercadológico, estratégia mercadológica, mudou demais. Isso aí talvez seja o principal item de todo o nosso curso, é o que nós vamos falar aqui ao longo dessas nossas aulas, tá? Nós temos também o uso de moedas distintas. Nós temos inclusive o uso de não apenas das criptomoedas, mas das moedas fictícias nos jogos, por exemplo. Então, isso mudou muito. E hoje a gente, com o mercado digital, a ampliação da oferta de serviços mudou um pouco a cadeia de suprimentos, né? Nós, para esses produtos físicos, a gente tem as cadeias produtivas e de suprimento bem estabelecidas, e para os serviços já não é bem assim. Então, às vezes, você tem uma pessoa, um programador, do outro lado do mundo, que faz um software para quem está em outro país, e você usufrui aqui, e é uma rede muito mais complexa, né? Então, isso tem modificado bastante o nosso comportamento como consumidor e como ofertante, que é o alvo desse curso. E aí, a gente começa agora com a parte mais prática, relação ciência e prática agora, tá? Muitas pessoas falam, professor, como que eu vendo na internet? A primeira coisa que a gente precisa entender é quais são as formas de comercialização. E vocês podem ver aqui, pessoal, que eu também estou trazendo as fontes aqui embaixo, tá? A gente tem as fontes, na medida do possível eu vou sempre trazê-las aqui, são materiais open access, como eu disse. Vocês vão encontrar aí no Google Acadêmico, no Spell, no Cielo, vão encontrar no Web of Science, no Scopus, no Google Acadêmico, enfim, né? ResearchGate. Então, quais são essas formas? Eu trouxe algumas aqui para vocês conhecerem. Então, a gente tem B2B, é o negócios para negócios, B2C, que é o negócios para consumidores, B2E, que é o negócio para colaboradores, B2G, que é o negócios para o governo, tá? Ou seja, de negócios para o governo, de negócios para negócios, de negócios para consumidores, e aí a gente segue aqui toda essa lista. Mas, efetivamente, nós vamos trabalhar nesse curso com quatro formas de comercialização. De negócios para negócios, B2B, de negócios para consumidores, B2C, de consumidores para negócios, C2B, e consumidores para consumidores, que é o C2C. Aí você pode perguntar para mim, mas Haroldo, por que trabalhar apenas com esses? Seguinte, pessoal, é pouquíssimo provável, não impossível, mas pouquíssimo provável que um pequeno comércio, um pequeno empreendedor vá vender via plataforma para o governo, por exemplo. Ou que ele tenha produtos distintos para comercializar com os seus gestores. Muitas vezes eles nem têm gerente, na verdade é o proprietário que a família, o negócio familiar que faz tudo ali, né? Então a ideia aqui é pensar nesses quatro, porque eles são mais relacionados aos micro e pequenos empreendimentos. Tranquilo? Então é importante conhecer e agora a gente vai trabalhar alguns desses aqui. Mas antes de nós trabalharmos, pessoal, quais seriam as diretrizes para todos os tipos de negócios eletrônicos? Existe uma fundamentação para isso, tá? Primeiro, todo negócio eletrônico tem que ter uma estratégia digital claramente definida. Lembra que eu falei da ideia de você não perder dinheiro? É isso aqui. Então, se você sabe produzir alguma coisa, se você tem como revender alguma coisa, você não pode comprar um mix de produtos muito vasto, muito amplo. Então, defina um nicho.
O que é isso? É para quem você vai vender. Antes ainda, defina o segmento. Ah, você tem aptidão, por exemplo, para fabricação, para produzir alimentos. Que tipo de alimento? Doces, salgados, pizza, não sei. Tá? Você define o segmento e aí, a partir disso, define o nicho. Tranquilo? O que é um nicho? É para quem você vai vender. Então você decide qual é o segmento e depois o nicho. Depois, integrar o seu negócio, aos mecanismos de busca e pesquisa. Então, no momento que as pessoas buscam alguma coisa, simplesmente você tem que estar nessas plataformas, no Google, no Facebook, no Instagram, agora no TikTok, mais recentemente. Né? A ideia aqui é simples e é muito, muito comum lá do marketing tradicional. Quem não é visto não é lembrado. Então, tem o seu negócio atrelado a essas plataformas de busca. E não trabalhe apenas com publicidade empurrada. Se possível, use o boca a boca eletrônico, cocriação e coprodução, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, tá bom? Não apenas para ficar jogando a publicidade nas mídias sociais, mas trazendo as pessoas para se envolver com o seu negócio. Isso é muito importante, principalmente para aqueles que buscam uma fidelização no mercado digital, tá bom? Então, essas são as diretrizes, com certeza nós vamos trabalhar elas nesse nosso curso, em outros momentos, tá bom? Então, seguindo. Primeiro modelo de negócio, tá? É o negócios para negócios, business to business, B2B. Pessoal, se vocês podem ver aqui, nós temos aquelas empresas que elas comercializam de uma empresa para outra, tá? Ou seja, elas fornecem para outros negócios. E elas têm podem ter um site próprio. Então a ligação aqui é direta, negócios para negócios, tá bom? Você pode fazer isso via e-mail, existem outras formas de serviços gratuitos que isso pode ser feito, tá bom? WhatsApp, por que não? Né? Então essa comercialização é uma comercialização direta. Uma outra forma de entender aqui é você ter um marketplace para poder fazer as suas vendas. Tá bom? O que é esse marketplace, pessoal? Nada mais é do que um intermediário. Uma empresa que compra de outra, dando exemplo, pelo Mercado Livre, pelo OLX, pelo marketplace do Facebook. Tá bom? Então, essa empresa que oferta produtos e serviços, ela não possui um site próprio e utiliza o marketplace para vender para outros negócios. Tá bom? Quais são as características do business to business, pessoal? Escala. Pequena quantidade de clientes, mas grande quantidade de produtos. Você vende para outros negócios. Ou você compra, né, de um outro negócio. Então, essa é a principal característica. Tá bom? Geralmente, não quer dizer que toda vez, esses negócios que ofertam produtos e serviços, eles são produtores, ou são montadores, ou são pessoas que beneficiam produtos, insumos, e transformam em produtos. Uma coisa bem simples aqui. Imagine que você, e eu estou voltando aqui, eu estou dando esse exemplo porque eu já vi em alguns lugares aqui em Porto Velho e Rondônia, muito comum no Brasil inteiro. Você sabe fazer bolo. Vou trabalhar com esse exemplo. E você vende bolos para uma padaria mais próxima da sua casa, para um mercadinho. Nós não podemos desconsiderar a informalidade. Então você acaba utilizando uma ferramenta como um marketplace para ofertar os seus produtos e serviços, como se você fosse um pequeno atacado. Então você coloca, por exemplo, no marketplace do Facebook, que você vende bolos em grande quantidade para outros pequenos negócios. Isso é muito importante, é uma coisa a se frisar aqui. Tá bom? Então eu só montei aqui alguns esquemas, alguns frameworks para que vocês pudessem ver como isso funciona. Uma outra forma, que é a mais comum de todas, né, que na verdade não é uma forma só, são várias formas de trabalhar o B2C, que é de negócios para consumidores. Então, aqui a gente está falando principalmente do varejo. Tá? Como a gente pode ver aqui, existem três formas. Nós temos aqui aquelas pessoas que têm um site próprio, tá? Que é o revendedor, que compra de um outro negócio e vende para o consumidor. É aquele que tem um site próprio, a gente tem aqui um esquema sem, um framework sem intermediários. Tá bom? Temos ainda aqui, ao lado direito, aqueles negócios que são de produtores
que utilizam redes sociais ou marketplaces com serviços pagos ou não e ofertam diretamente para consumidores, tá bom? Então, sabe quando você está lá no Instagram e o dono de um restaurante, a dona de um restaurante, ele tem a sua página e você encomenda por lá? É isso. Ou quando você utiliza o iFood ou algum outro tipo de aplicativo, muito bons, por sinal, para poder fazer a compra, é isso. O iFood, o Marketplace do Facebook, o Mercado Livre, a OLX, são alguns exemplos muito bons de marketplaces, de mídias sociais. Então, é isso. Ou você ainda, não tendo seu site próprio, você é um revendedor e você não é produtor, você utiliza do marketplace para chegar ao seu consumidor, tá bom? Só que aqui existe um porém nessa história. Esses marketplaces, eles ofertam serviços gratuitos e serviços pagos. Então, é muito importante nós pensarmos em ter intermediários, esses marketplaces, essas mídias sociais, que de fato tenham uma relação com o nicho, com o segmento que você está trabalhando. E aí você vai pensar, mas como assim, Haroldo? Eu não posso botar em todo lugar se for gratuito? Pode. Não há nenhuma restrição. Mas a gente sabe que os serviços pagos para esses marketplaces, essas mídias sociais, dão uma visibilidade incrível, né? Muito superior às gratuitas. Então, se você tem interesse em pagar uma mensalidade de um desses sites que eu falei aqui, uma dessas mídias sociais, escolha uma que tenha relação com o seu público. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Seguindo, o C2B, consumidor para negócios. E aí você vai pensar assim, Haroldo, não tem como, isso não existe. E de fato, é uma relação mais complexa, na verdade complexa não, é uma relação diferenciada, tá? Que eu estou trazendo aqui para vocês. A ideia aqui é você, como alguém que tem um negócio, você participe de um outro negócio, de um outro marketplace, que é o que a gente chama de leiloeiro inverso. Tá? Em outros vídeos que eu for trabalhando isso aqui mais especificamente, eu vou trazendo alguns exemplos aqui para vocês. E como é que funciona isso, pessoal? O poder de negociação para esse tipo de negócio, C2B, não está em quem oferta. Acima de tudo, ele está em quem comercializa. A ideia aqui do leiloeiro inverso, do intermediário desse tipo de marketplace, é encontrar quem paga mais por aquele que oferta por menos. Então, ele é um negócio, tá, que bota comprador e vendedor nessa lógica inversa de quem paga mais para quem vende por menos e pega seu percentual. Não é uma coisa muito comum no Brasil, tá? Isso aqui é uma coisa. Eu acompanhei isso em alguns sites chineses, que é o que eu vou trazer exemplo para vocês nas aulas seguintes, tá bom? No Brasil a gente não tem ainda muito disso, mas fica aí uma ideia para você que tem interesse, né? Seja para ser esse intermediário, ou para comprar melhor, ou para vender melhor. Tranquilo? E nós temos aqui, por último, e nem um pouco menos importante, um negócio digital daqueles fiel a tudo que o mercado, a tudo que a internet pode fornecer, que é o do consumer to consumer, ou consumidores para consumidores. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, pessoal, pensem em que você mostra o uso de produtos para outros consumidores. Na medida em que você consegue indicar consumidores, compradores, para aquilo que você usufruiu e mostrou para eles, você ganha a sua comissão. Está aqui o nosso esqueminha, pessoal. Tá? Opa, voltando. Nós temos aqui um influencer que usufrui de produtos e serviços de um negócio. Então, ele mostra, por meio da mídia social, né, aquilo que ele faz, aquilo que ele usufrui, aquilo que ele adquiriu. E esse consumidor aqui, que é o consumidor final, ele acaba comprando do produtor, ou da indústria, do revendedor,
de produtos, por meio também de um marketplace ou de mídia social. E esse aqui, que é o intermediário, o influencer, ganha sua comissão por isso. Então é nessa sequência aqui. A empresa fornece o produto ao consumidor intermediário, fornece, não é vende, fornece. O consumidor intermediário vende a experiência de uso ou do consumo para o consumidor final e vende como? Por meio das mídias sociais. Ele recebe também pelas visualizações. Né? Você, e aí o consumidor, né, compra da empresa, ou seja, a empresa vende produto para o consumidor final e o consumidor intermediário recebe sua recompensa por cada venda que ele indicou. Sabe quando você vai no YouTube ou no Instagram mesmo, ou alguma outra mídia social, que tem alguém lá que abre o produto, faz lá o inbox do dia, né? E acaba mostrando para você aquilo que está acontecendo, aquilo que um produto ou serviço, e que ele pede para você, na hora de comprar, utilizar um cupom, é isso. Tá? Só que aqui, pessoal, é muito importante frisar, nessa nossa aula de hoje, bem simples, aula introdutória, aula para vocês se acostumarem comigo e eu me acostumar com a ferramenta aqui com vocês, né? É o seguinte, mercado digital é para micro e pequenos empreendedores, é para empreendedores em processo de formalização. Ele tem o B2B, o B2C, o C2B e o C2C como as formas mais comuns de comercialização. Mas, acima de tudo, e talvez aqui o que eu vou falar para vocês é o mais importante. Nessas formas de comercialização, que eu mostrei para vocês aqui agora, essas 4, você pode ser qualquer um desses agentes, desses atores, desses balõezinhos que eu coloquei nesses frameworks para você. Tá? A ideia nesse curso, inclusive, é que você não se posicione tanto como consumidor. A ideia é que você se posicione como alguém que comercializa. Então, vendo essas formas de negociação, essas formas de comercialização, pensando agora, como você acha que você poderia se encaixar aí? Tá bom? Pensa nisso, pensa nas diretrizes aqui, que eu trouxe elas aqui para vocês também, tá bom? E nos vemos na próxima aula, pessoal. Um abraço. 3 ou 4 dias já tem uma nova aula aí no YouTube. Valeu, tchau, tchau.